Olá! A física moderna, apesar de todo o seu sucesso em descrever o universo, guarda uns segredos bem sombrios. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar num modelo científico radical que propõe uma realidade, olha, muito mais fluida e dinâmica do que a gente imagina. E para começar, vamos com tudo nessa premissa aqui. Essa tal regra de ouro é nada mais nada menos que a constância da velocidade da luz, um dos pilares da teoria de Einstein. E questionar isso, veja bem, não é só um exercício de imaginação, não. É abrir a porta para uma forma completamente nova de enxergar o universo. Mas para entender por que a gente precisaria de uma teoria nova, primeiro temos que encarar os mistérios, os verdadeiros fantasmas que assombram o nosso modelo padrão do cosmos. Esses fantasmas são justamente as perguntas que a física de hoje simplesmente não consegue responder. Então, o modelo Lambda-CDM é a nossa melhor descrição do universo até hoje. Ele funciona super bem para prever como as galáxias se formam, a radiação que vem lá do Big Bang, um monte de coisa. Só que para fazer tudo isso funcionar, ele depende de ingredientes que, bom, a gente nunca viu. E o segredo está bem aqui, escancarado nesse gráfico. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, com o que a gente interage, estrelas, planetas, nós mesmos, tudo isso é só 5% do universo. Os outros 95% são matéria escura e energia escura. E o que são essas coisas? Basicamente, a gente não faz a menor ideia. E essa lacuna de 95% cria uns problemas gigantescos. Tipo o problema do horizonte. Como é que o universo ficou tão uniforme lá no comecinho? Ou a tensão de Hubble, que é essa briga entre as diferentes medições de expansão do universo. E, claro, a própria existência da matéria da energia escura, que o modelo precisa que existam, mas não consegue explicar o que são. Bom, a primeira peça do nosso novo modelo começa com o que soa quase como uma heresia científica. Vamos desafiar a velocidade da luz. Essa pergunta aqui é o coração das teorias de velocidade da luz variável, ou VSL. A ideia é que o c, a velocidade da luz, não seja uma constante universal, sabe? E se for, na verdade, uma propriedade do cosmos que evoluiu desde o Big Bang? Imagina um raio de luz que, enquanto viaja, muda sutilmente de cor e de velocidade. Agora, o que é fascinante nessa comparação é como a VSL oferece uma solução diferente. O modelo padrão, ali na esquerda, ele precisa de uma inflação, uma expansão absurda do espaço. Já a VSL, na direita, propõe algo mais direto. O espaço não precisou se esticar loucamente. A própria luz era muito mais rápida e conseguiu conectar tudo, deixando o universo uniforme lá no início. E olha, isso não é só uma ideia jogada ao vento, não. Como a tabela mostra, o modelo VSL de Magejoux e Afshord não depende de uma partícula hipotética, o tal do infláton. Ele se baseia na densidade do vácuo quântico e, o mais importante, faz uma previsão direta que a gente pode testar. E aqui está o ponto-chave. A teoria previu um valor para o índice espectral, que é basicamente uma medida das variações de densidade lá do universo bebê, e esse valor bateu quase perfeitamente com o que o satélite Planck observou. Isso dá uma credibilidade científica enorme para essa ideia que parecia tão maluca. A segunda peça do quebra-cabeça é ainda mais fundamental. Ela nos faz perguntar, afinal, o que é matéria? E se não for uma coisa, mas sim uma forma? O nome do conceito é geometrodinâmica. A ideia que veio lá do físico John Wheeler é que absolutamente tudo, gravidade, partículas, tudo mesmo, pode ser descrito como a própria geometria do espaço-tempo se dobrando e se torcendo. Então a sacada genial é essa: massa sem massa. Wheeler imaginou os díons. Pensa em energia pura, como ondas de luz, tão intensas, mas tão intensas, que a própria gravidade delas as força a ficar girando em um looping. Para quem está de fora, esse vórtice de energia se comportaria exatamente como uma partícula com massa. E essa ideia vai longe. Essa tabela aqui ilustra de um jeito brilhante como diferentes nós, ou dobras no tecido do espaço, poderiam dar origem às partículas que a gente vê. Um próton, por exemplo, poderia ser um sky muon, que é uma espécie de torção estável num campo quântico. A matéria não é algo que está no espaço, ela é o espaço, torcido de um jeito muito específico. A última peça desse quebra-cabeça desafia a nossa percepção mais básica de todas: a natureza do tempo. E se o tempo não fluir? Na física tradicional, a visão que domina é a do universo em bloco. Nela, passado, presente e futuro existem todos ao mesmo tempo.
A alternativa radical é o presentismo, a ideia de que só o agora é real. O futuro ainda não existe. Então, de onde vem o tempo? A lógica aqui é muito poderosa. Se nada no universo se move, se nada muda, não tem como medir a passagem do tempo. O tempo não é a caixa onde a mudança acontece, ele é a própria medida da mudança. Isso muda tudo. Significa que o tempo não é uma dimensão fundamental, contínua. Ele é algo que emerge, um tic-tac cósmico que acontece a cada interação, a cada movimento de uma partícula. O futuro não está escrito em lugar nenhum, ele está sendo criado a cada tique desse relógio universal. Certo, agora vamos juntar essas 3 ideias revolucionárias, luz variável, matéria como geometria e tempo como movimento, para ver que quadro geral elas pintam. E quando a gente junta tudo, essas peças deixam de ser só ideias separadas. Elas se encaixam e formam um modelo coerente, um universo que é um sistema dinâmico, todo interligado, onde as propriedades fundamentais nascem das interações. É como um grande rio cósmico sempre em movimento. E aqui está o grande resultado. A tabela mostra como esse modelo unificado pode dar soluções elegantes para aqueles problemas lá do começo. A tensão de Hubble talvez seja só um efeito da luz ficando mais lenta com o tempo. Matéria escura pode ser o efeito gravitacional de variações na energia do vácuo. Energia escura, a pressão do próprio vácuo. De repente, a gente não precisa mais daqueles 95% de ingredientes misteriosos. Essa metáfora aqui, ela resume perfeitamente a mudança de visão. A gente sai de um universo que parece um relógio, estático, e vai para um que parece mais um organismo vivo, em evolução. Um rio cósmico onde a luz, a matéria e o tempo estão num fluxo que nunca para. E isso tudo nos deixa com essa questão final bem profunda. Se esse modelo estiver certo, a realidade não é um livro que já foi escrito e que a gente está só lendo. Ela é uma história que está sendo criada agora, a cada momento, a cada pulso do tecido do espaço-tempo. E a resposta para essa pergunta redefine não só o cosmos, mas também o nosso lugar dentro dele.